Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Senhor, que a oração do salmista seja a oração do teu povo nessa manhã, seja a nossa oração, Pai. Que nesse tempo que vamos passar aqui juntos, como congregação dos santos, como povo do Senhor, tenhamos o privilégio e a alegria de ser fortalecidos na confiança da tua graça. Rogamos, ó Deus, que teu Espírito Santo haja na nossa vida, para que nosso coração seja reestruturado, remoldado, para ter alegria na salvação que o Senhor nos deu. E se porventura, Pai, nessa manhã conosco há pessoas que não conhecem a tua salvação e não conhecem essa alegria, Pai bendito, salva-os. Converte corações, Pai. Transforma vidas, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor faz isso. Para que nós vejamos a alegria da tua salvação inundar a todos. E dá-nos, ó Pai, a satisfação de cantar ao Senhor, reconhecendo as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Reconhecendo, ó Deus, que somos dependentes do Senhor em todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e andam nos teus caminhos, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos faz muito bem. Abençoa assim, Pai, a tua igreja. Abençoa assim, ó Pai, o teu povo e sustenta-nos na tua presença para a adoração. Que seja louvado o teu nome, que o Cordeiro seja sempre bendito. No nome dele oramos. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Seja o seu santo nome, Cristo Jesus,
Você já parou para pensar nessa cena? O que o Senhor tem feito ao longo dos séculos, trazendo gente tão diferente, gente de línguas, raças, povos, para bem dizer o Cordeiro, para se alegrar na presença de Cristo, como nós estamos fazendo aqui, para ter um coração renovado com alegria. É para isso que nós somos chamados, irmãos. Essa é a função e o papel da igreja. E por todo mundo, para que haja gratidão em todas as nações e adoração em todas as nações. Assentemos, queridos. Salmo 125, o salmista diz: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, um monte que não se abala, mas continua firme para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, com uma razão, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Some isso ao Salmo 33, 12. Feliz é a nação cujo Jeová é o Senhor. E agora a gente sabe que no reino da Igreja de Cristo, que é essa nação, povo de Deus, nós teremos sempre esse justo juiz e Senhor e Rei, que é Cristo. Adoremos o seu nome. Senhor, nós nos reunimos nessa manhã como teu povo, reconhecendo a tua grandeza, a tua majestade, reconhecendo que o Senhor é o Deus santo, o Deus justo, o Deus fiel. Senhor, como teu povo, nós nos colocamos diante de ti em adoração, bendizendo o Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, na certeza de tudo que o Senhor fará. Senhor, te louvamos, pois o Senhor tem sido o Deus que cuida de nós, que provê todas as coisas que necessitamos, que caminha ao nosso lado, nos conduzindo para a tua palavra, para fazermos a tua vontade. Senhor, te adoramos, pois o Senhor é o único digno de receber essa adoração. O Senhor é o único digno de receber o nosso louvor e a nossa gratidão. Pai, como teu povo, nós nos reunimos e declaramos os teus poderosos feitos. Anunciamos às nações como o Senhor tem conduzido a história e como o Senhor tem sido gracioso e misericordioso. Senhor, nos reunimos nessa manhã, pois mais uma vez o Senhor renovou as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. E por causa delas nós não somos consumidos. Nós te louvamos, porque o Senhor, na sua grandeza, na sua soberania, ajuntou
pessoas diferentes, em situações de vidas diferentes, para que juntos se tornassem povo teu e pudessem bendizer o teu santo nome. Senhor, nós te louvamos, pois o Senhor conduz todas as coisas segundo a tua soberana vontade. E nós clamamos a ti, Senhor, que o louvor nunca seja esquecido. E que nós, como povo, não deixemos de te adorar. E que possamos sempre lembrarmos dos teus poderosos feitos, lembrarmos dos teus atributos, e lembrarmos que sem ti nada somos e nada podemos fazer. E, Senhor, diante da tua obra, diante da certeza de que o Senhor é o nosso Deus, diante da certeza de que podemos encontrar paz em ti, que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes nos teus caminhos, na tua palavra, sabendo que pode acontecer o que for, situação que for, o Senhor permanece o mesmo e permanece sendo Deus justo e fiel. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém. Na certeza de que temos esse Deus, que é o nosso Deus, nós podemos dizer para a nossa alma: permanece firme, aquieta-te na paz desse Deus. Firme então minha alma e sem temor, ainda que haja vento, Deus contigo está, e todo afã se tornará mais leve em seu amor. Deus, tu és meu Deus, e sabes onde me encontrar nos braços teus. Dá-me tua paz e meu espírito descansará somente em ti. Firme então minha alma e não se dê a dor que ainda possa acontecer. Enche de esperança, amor e fé, e a tentação
pode se sentar. Continuando a nossa leitura sequencial da Epístola aos Hebreus, capítulo 2, lerei do verso 11 até o verso de número 18. O texto assim diz: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou destas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus, aquele que veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Ele se fez homem. E, por meio da sua obra, por meio do seu sacrifício, nós somos chamados de seus irmãos. Por meio daquilo que ele fez, nós somos, então, considerados parte do mesmo povo. E Cristo veio para dar a sua vida por nós, porque nós seríamos incapazes de fazê-los por nós mesmos. Ele veio para ser o sumo sacerdote perfeito. Ele veio para ser o sacrifício perfeito e eficaz. E por meio dele nós podemos confessar os nossos pecados. Por meio da sua obra nós podemos nos achegar diante do Senhor Deus e clamar por misericórdia e por perdão. E é o que nós iremos fazer neste momento, orando ao Senhor, clamando a Ele por perdão. Ó Senhor, compadece-te de nós, Senhor, segundo a sua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as nossas transgressões. Lava-nos completamente da nossa iniquidade, purifica-nos do nosso pecado. Porque, Senhor, nós conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Senhor, pecamos contra Ti, somente contra Ti, e não fizemos reto, não fizemos o que é reto perante os Seus olhos. Mas, Senhor, confiamos na Sua graça, confiamos na Sua misericórdia, confiamos na Sua bondade, confiamos no sumo sacerdócio de Cristo, perfeito, santo, puro. Confiamos que Ele não é um sumo sacerdote imperfeito que faz sacrifícios pelo povo e por si mesmo, mas Ele é um sumo sacerdote perfeito, um cordeiro santo que se sacrifica a si mesmo, sem pecado, por aqueles que têm pecado. Nós somos gratos, Senhor, pela sua palavra, que diz que é bem-aventurado aquele cujas transgressões são apagadas, cujo o pecado é coberto. Nós somos gratos, Senhor, e somos confiantes na sua palavra, na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade. Senhor, nós confessamos os nossos pecados, confiantes de que o Senhor é justo, perfeito, o Senhor é fiel, para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso sumo sacerdote, nós oramos. Amém. Amém. Como povo de Deus, vamos nos colocar em pé e declararmos juntos a nossa necessidade de Deus e da sua obra.
igreja pode se sentar. Vamos continuar a nossa caminhada subindo ao monte do Senhor. Quem poderá subir no seu santo monte? E nós temos visto na nossa série de Levíticos, ou de Levítico, é uma briga não falar. Eu já briguei com o Jonatas, agora recebi a bronca de volta. Nessa série de Levítico, que o culto no tabernáculo é o caminho para subirmos no monte do Senhor. Eu vou explicar mais sobre isso daqui a pouco. Vamos abrir no capítulo 2. Nós vamos ler os primeiros versos, mas nós vamos meditar no capítulo inteiro, à medida em que formos cobrindo parte a parte, sessão a sessão desse capítulo. Levítico, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Pai, estamos diante da Tua palavra, santa e bendita, e nós rogamos a luz do Teu Espírito Santo sobre as nossas mentes e coração, para entendermos nela a Tua vontade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nós já vimos anteriormente que os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, eles têm um centro. Então eu tenho Gênesis e Êxodo, e depois eu tenho Números e Deuteronômio, e bem no meio fica o livro de Levítico. Esse livro, conforme nós também já vimos, que parece ser um dos mais estranhos e mais difíceis de entendermos. Uns tempos atrás, eu vi um desses memes na internet, o indivíduo lendo e brincando com o livro de Levítico. Fez coisa, vai morrer. Fez coisa, vai ser eliminado. Fez isso, vai ser eliminado. Quando você lê o livro sem preparação, o livro é assustador. Mas lido na perspectiva da graça, nós vemos que esse livro ele é muito bem organizado e muito bem trabalhado pelo autor. E quando a gente olha para o livro de Levítico, a gente vê que ele tem uma mensagem central. Ele começa e termina com os sacrifícios, nas duas pontas. Depois ele tem a lei a respeito dos sacerdotes. Depois ele tem as leis a respeito da purificação, e bem no meio, o capítulo 16 é o dia do perdão. Esse dia que todo crente que já passou um tempo na igreja sabe, nesse dia do perdão é aquele um dia no ano no qual o sumo sacerdote pode entrar no Santo dos Santos ou no Santíssimo Lugar. E aí ele faz uma expiação, ou tendo feito uma expiação, ele leva o sangue daquele cordeiro e derrama sobre a tampa da Arca da Aliança, que é chamado de o propiciatório, o caforé, aonde o sangue cobre a visão de Deus daqueles pecados que foram cometidos pelo povo. Então, a grande pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo monte? Salmo 15, versículo 1, ou Salmo 24, a resposta vai vir: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar.
E a grande pergunta é: quem faz isso? E a resposta é Cristo. Ele é o único que é limpo de mãos e puro de coração. Eu sou manchado. Você é manchado. Você nasceu com o pecado no seu coração. Você nasceu e eu nasci corrupto. Eu nunca poderia subir ao monte do Senhor. Eu nunca poderia habitar no santo monte. Eu nunca poderia entrar no tabernáculo. Não fossem os sacrifícios que ali eram feitos. Então, Deus, que se propôs e disse: eu vou morar no meio do meu povo, Deus que colocou-se pronto para caminhar com o povo no deserto, naquela mesma manifestação que aconteceu no Sinai, ele diz: façam para mim uma casa, façam para mim uma tenda, e eu vou habitar nesse santuário. Êxodo capítulo 25, versículo 7. Farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, o povo, junto, obviamente, na instrução de Moisés, que viu o modelo do tabernáculo, um modelo, diz o texto da Bíblia, ele recolhe as ofertas, organiza todas as coisas, e aí, então, Deus vem para morar no meio do seu povo. Só que o livro de Êxodo, onde toda essa história é narrada, termina da seguinte maneira, o meu ponto 3 aí. Moisés não podia entrar na tenda do encontro. Pensa comigo, gente. A tenda era do encontro, mas não era possível encontrar-se. Não era possível a Moisés, que funcionava como mediador, chegar naquele lugar onde Deus estava. E a razão é dada também, Êxodo 40, 35. Porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E Moisés era um homem como nós somos, pecador. Era um homem corrupto, era um homem de coração enganoso, como todos nós somos. Então, não tinha jeito de chegar lá. O livro de Levítico é a explicação de como é que nós podemos entrar no tabernáculo, de como nós podemos chegar na presença de Deus. Toda a liturgia de Levítico nos ensina essa verdade. E nós vimos, então, domingo passado, que a primeira coisa a ser feita era um holocausto, uma oferta queimada ao Senhor de maneira completa. Algo que era oferecido diante de Deus, seu sangue, ou o sangue daquela oferta, daquele holocausto, era derramado para que houvesse remissão, e aqui, então, o homem, por causa do seu estado de impureza, pudesse entrar na presença de Deus, na casa de Deus, no tabernáculo de Deus. Então, o livro de Levítico é a liturgia do tabernáculo. E aqui a gente já começa a aprender algumas coisas importantíssimas. Nada do que está aqui é invenção humana. Tudo é prescrito por Deus. Gente, essa é uma regra do culto reformado, da reforma protestante, do calvinismo. O culto é uma prescrição de Deus. O culto não deve ser feito e nós não o executamos de acordo com a nossa criatividade. Suponha que Arão resolvesse lá, e a gente vai ver isso mais adiante no livro de Levítico, que ele ia entrar lá, sei lá, eu acho que eu vou entrar com a dança litúrgica. Eu acho que eu vou fazer uma peça de teatro aqui diante de Deus, e aí então depois eu faço. Não. Tudo tinha que ser exatamente como Deus havia prescrito. E quando a gente chega no final do capítulo 7, essa primeira sessão, que é a sessão dos sacrifícios, né? Há um resumo dela.
versos 37 e 38. Essa é a lei a respeito, 1, do holocausto, 2, da oferta de cereais, 3, da oferta pelo pecado, 4, da oferta pela culpa, 5, da consagração e 6, do sacrifício pacífico. Então, nós vamos caminhar aqui esses 7 capítulos, entendendo essas orientações de Deus, porque quem ordenou foi Moisés, ou foi Deus a Moisés no Monte Sinai, e ele ordenou a Moisés para os filhos de Israel saberem como oferecer as suas ofertas ao Senhor. Isso é muito importante. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está preservando o povo de Israel de pecar. Então, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente presta atenção no que a Bíblia ensina, Deus está nos preservando do pecado. Essa é a perspectiva da graça com a qual nós devemos ler esse livro. Entender que nós fomos chamados por Deus para subir ao seu santo monte por meio de um mediador gracioso, é por isso que tudo exige expiação. E é por isso que nós recebemos a expiação perfeita do Senhor Jesus Cristo. E o povo de Israel precisava entender isso. Houve épocas em que o povo não entendeu isso, mas eles continuavam fazendo os rituais. Deus vira para eles e fala assim, por acaso eu quero os holocaustos de vocês? Não quero, Deus não quer o holocausto, Deus quer o coração daquele que oferece o holocausto. Aliás, essa ideia, esse conceito, ela vem desde o capítulo 4 da Bíblia, de Gênesis. Lembra-se? O que aconteceu lá? Os 2 filhos de Adão, Caim e Abel, vieram diante do Senhor. Um trouxe das primícias da sua plantação, outro trouxe do seu rebanho. E o texto lá diz o quê? Que Deus se agradou de Abel, consequentemente da sua oferta. E que Deus não se agradou de Caim, e consequentemente da sua oferta. Ao ler Levítico, você tem que entender que a questão é o coração. Não é um ritual, não é porque você vai repetir um ritual que você vai ser aceito na presença de Deus, esquece. Não é porque você vem na igreja que você vai ser aceito na frente de Deus. Não é porque você é dizimista, não é porque você vai na reunião de oração. Esses atos são consequência do nosso coração. Isso precisa ser lembrado ao ler Levítico. Houve épocas na história de Israel que Deus disse, eu não quero saber dessas coisas. O coração daquele povo não estava pronto. Então Deus dá a regra e eles davam um jeitinho de entortar a regra. E uma palavrinha que aparece constantemente no livro de Levítico é a palavra oferta. Nesses 7 capítulos, a palavra oferta vai aparecer mais de 30 vezes. No capítulo 1, primeira coisa, verso 2, quando alguém trouxer oferta. Verso 3, se há oferta. Verso 10, se a oferta for. Verso 14, se a oferta for. E por aí vai. Quando a gente chegou aqui no capítulo 2, já lemos, quando alguma pessoa fizer oferta de cereais. E existem palavrinhas diferentes para oferta no texto original. Essa é a mais comum, é corban. O corban era a oferta que alguém no seu coração propunha dar a Deus. Mas ela tinha que ser uma oferta proposta no coração conforme a prescrição de Deus, não do jeito que alguém simplesmente quisesse. E tem uma coisa muito interessante. Essa palavrinha, corban, ela está na mesma raiz, ela vem de uma outra palavra e de um verbo na língua hebraica que significa aproximar-se, chegar perto. Então, a oferta é a oferta para chegar perto de Deus. No capítulo 1, versículo 2, diz assim, quando alguém trouxer corban,
traga um animal do rebanho. Esse verbo trazer, traga, é exatamente o verbo que tem a raiz da mesma palavrinha corban. Quem chegar perto de Deus. Esse é o ponto, gente. Então, uma outra maneira de lermos o livro de Levítico é lembrar que as ofertas são as ofertas que nos permitem chegar diante do Senhor. Significa achegarmos-nos, nos aproximar, ficar perto. Então, Deus quer que nós cheguemos perto dele. Então, a presença dele estava lá na tenda. Moisés não podia entrar na tenda, mas Deus diz, vem. Talvez eles ficassem com medo, como ficaram com medo lá no Monte Sinai. Lembra como é que foi lá? Deus estava em cima do monte, eles ficaram morrendo de medo, diz assim, Moisés, vai lá, se alguém morrer, morre você. Mas Deus está dizendo para o povo, venham. Essa ideia lá do profeta, quando diz assim, buscai ao Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achá-lo. Então vamos entender, irmãos, essas ofertas que aparecem aqui no capítulo 2. Eu destaquei aqui duas palavrinhas que são traduzidas como oferta, o corban e essa outra chamada oferta de cereais. É difícil esse som em português, não é mincha, é mincha. Tá? Se alguém trouxer uma oferta ao Senhor. Então, existe a oferta corban, geral, existe a oferta de cereais, que é essa oferta específica chamada minha. O que acontecia aqui? Primeira coisa, algumas coisas, irmãos, que eu vou enfatizando em cada parte aqui do nosso texto. Observe bem, quem deve oferecer. E o texto diz assim, quando alguma pessoa. Observe que é algo que era regular, mas era contingente. Deus não deu aqui, toda segunda-feira, ou todo sábado, ou toda quarta-feira, você tem que trazer essa oferta. Ele diz, quando uma pessoa trouxer ofertas ao Senhor, elas deverão ser assim. E aqui tem um princípio muito sério e muito importante para nós todos. Por um lado, dar ao Senhor é a lei, mas por outro lado, se não for feita com o coração, e se não for voluntária, e se não for na presença de Deus, a oferta se torna inútil aos olhos do Senhor. Então, quando, irmãos, vocês forem trazer uma oferta, ela precisa ser de coração pleno, pronto, aberto, sendo ela a lei do Senhor. A oferta aqui é a oferta de cereais, em outras traduções é chamada como oferta de manjares. Manjar é uma coisa gostosa, é uma coisa boa, né? É uma coisa agradável. Essa oferta, como a primeira oferta, o holocausto, também era uma oferta que tinha uma parte que era queimada. Mas tanto a oferta do holocausto quanto a oferta de manjares, elas são ofertas voluntárias. Isso corresponde àquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Essas ofertas, irmãos, elas fornecem um espaço pré-definido para uma expressão e uma resposta amorosa à bondade de Deus. Não é um negócio chato. Não é um negócio que eu não quero fazer. Não é um negócio tacado pescoço, goela abaixo. É uma coisa que o adorador quer fazer. Havia outras ofertas ou outras coisas que eram mandatórias para o povo de Israel, mas também elas deveriam ser feitas de coração.
Algumas pessoas perguntam assim, pastor, mas toda oferta não tinha que ter sangue? Essa oferta não tem sangue nenhum. Ela era uma oferta de farinha, não é? De bolos, biscoitos, frituras, que deveriam ser trazidas diante do Senhor, mas elas eram oferecidas em cima de um altar que havia sido consagrado com sangue. Por isso elas também eram purificadas. Quais eram os elementos, né? Você vê aí que o texto diz: será da melhor farinha, será de azeite e será de incenso. Como é que acontecia isso? Alguém diz: eu vou fazer uma doação, eu vou fazer uma oferta. Havia pessoas que tinham capacidade de doar um boi. Havia pessoas que eram capazes de oferecer um cordeiro. Havia pessoas que eram pobres e elas só tinham condição de oferecer um pássaro. E havia pessoas que talvez pegassem do seu sustento e com alegria pegassem a farinha que tinham para levar diante do Senhor. É uma oferta voluntária. Levará a oferta aos filhos de Arão, o sacerdote. Então, lá na porta, né, do lado de fora, porque os adoradores aqui, eles não podiam entrar no tabernáculo, eles levavam então a sua porção, fosse de farinha, fosse de algum bolo já cozido, o incenso e o azeite que era para ser levado. O que o sacerdote fazia? Verso 2, ele pega um punhado dessa melhor farinha, do azeite e do incenso, e o sacerdote então pegava e enchia a sua mão, e com aquela mão cheia, ele jogava em cima do altar aquela farinha. Aquele altar em brasa. E aquela farinha, com aquele incenso e com aquele azeite, ela... E aquilo ali era uma porção memorial sobre o altar. Tinha que ser do melhor, não podia ser coisa vagabunda, não podia ser o que sobrasse, não podia ser a farinha ruim. Tinha que ser a melhor farinha que alguém tivesse. Isso então subia diante do Senhor, e nós vamos ver um pouquinho daqui à frente o que é isso, mas isso subia diante do Senhor, e isso servia para apaziguar a Deus, essa é a ideia. Aliás, essa expressão, a partir do livro de Levítico, ela toma assim, uma direção muito específica, mas anteriormente, tanto no livro de Gênesis quanto no livro de Êxodo, ela era usada para diferentes coisas. Por exemplo, quando Jacó foi se encontrar com seu irmão, lembram? E ele estava morrendo de medo. Aí ele falou assim, vou mandar uma oferta para ele primeiro. Era uma mincha. Era essa oferta para fazer. E ele falava assim, porque vai que ele continua bravo comigo e me mata. Então era algo que representava o apaziguar, o levar diante daquele que é superior, alguma coisa que trouxesse a lembrança da própria bondade. E o texto termina essa sessão dizendo: o que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. Então, ele tirava aquele punhado e jogava sobre o altar, o resto era dos sacerdotes. Porque aquilo era usado para diferentes funções, a gente vai ver algumas delas aqui. E o texto termina dizendo: é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Sempre que a gente lê no livro de Levítico, dizendo é coisa santíssima, significa que era algo que só podia ser consumido dentro do tabernáculo. Não podia ser levado para fora, tá bom? Então é coisa santíssima, é uma oferta importante. Não era uma coisa secundária, porque era farinha ou porque era trazido por alguém que não tivesse a condição de trazer o boi, o touro ou assim por diante. Deus queria que aquela oferta fosse considerada santíssima e só era comida pelos sacerdotes dentro do próprio local, representando a importância do coração daquele que levava aquela oferta diante do Senhor. Irmãos,
Tem tanta lição para tirar daqui. Se eu for tirar todas as lições o tempo inteiro, a gente gasta aqui o sermão todo só nesse pedaço. Como é que você oferta para Deus, querido? Deixa eu voltar um pouquinho. Você oferta. Parece que a gente vive sempre com um orçamento apertadaço, né? Parece que as circunstâncias nunca são as melhores circunstâncias para a gente doar. E muitas vezes, queridos, pode ser que a nossa oferta diante do Senhor não seja nem voluntária, seja por constrangimento. Melhor não dá-la. Melhor não dá-la. O Senhor quer coisa santíssima. E coisa que for sem o coração santificado, não será santíssima diante do Senhor. Vamos ler o próximo sessão, verso 4. Quando você trouxer oferta de cereais, a minha, assada no forno, será de bolos sem fermento, feitos com a melhor farinha, amassados com azeite e pãezinhos bem finos, sem fermento e untados com azeite. Se a oferta que você trouxer for de cereais cozida na assadeira, será da melhor farinha, sem fermento, amassada com azeite. Você partirá em pedaços e derramará azeite sobre ela, é oferta de cereais. Se a oferta que você trouxer for de cereais preparados na frigideira, deverá ser da melhor farinha com azeite. Muito bem, então agora não é mais a farinha crua, mas é a farinha num modelo ou de bolo assado ou na frigideira. Hoje, nas escavações arqueológicas, você acha esses instrumentos, esses utensílios que eram usados por várias famílias para fazer esse tipo de oferta, para fazer esse tipo de alimento. Então, imagina, né? A Vanessa, vai ter que ser você, Vanessa. Pega lá um bolo, não é? Uma das nossas boleiras, a Nalu, né? Faz o seu bolo e ela fala assim: esse eu vou fazer de oferta ao Senhor. Então, deixa eu usar aqui essa farinha mais baratinha. Não. É da melhor farinha. É do melhor produto que ela dispuser para fazer essas coisas. Essas ofertas, então, elas eram trazidas ao sacerdote, não é? E elas seriam consagradas, esses diferentes tipos de pães que aqui são oferecidos, então ele fala do assado ao forno, daquilo que for cozido, daquilo que for frito e assim por diante. Mas todas elas têm uma característica comum. O texto diz que é sem fermento. Sem fermento. Fermento na Bíblia é um negócio engraçado, porque ele é usado tanto de maneira positiva quanto negativa. O Senhor Jesus falou que o reino de Deus é como um fermento, que vai se espalhando, não é? Mas também o texto da Bíblia fala do fermento como pecado, como algo que contamina. Então, nesse caso dessa oferta, tinha outras ofertas que podia trazer com fermento. Mas essa oferta que ia ser usada e era santíssima e era usada dentro do tabernáculo, ela era sem fermento, naquele mesmo modelo dos pães que Deus ordenou fazer na Páscoa, quando o povo estava saindo rapidamente do Egito. Então, esse costume que foi mantido, é mantido até hoje por muitos, né? Às vezes a gente reclama aqui da nossa bolachinha na ceia, mas ela devia ser, né? Se a gente quisesse fazer como naquela época, um pão sem fermento. Então, o sacerdote recebia aquilo lá na porta do tabernáculo, e aí ele levava para dentro do tabernáculo, e aí, independente da idade, todos os que podiam entrar no tabernáculo podiam desfrutar daqueles pães que eram ali oferecidos. E aí a ideia básica é essa: sem fermento, sem contaminação, sem algo que pudesse trazer
pecado para dentro do tabernáculo. O Senhor Jesus, né, diz: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Porque o fermento, e as irmãs vão saber, obviamente, muito melhor do que eu, a ideia é que ele é um negócio que azeda, né, as coisas. A gente coloca numa proporção razoável que não faça isso. Alguns imaginam que essas proibições é porque o fermento, por exemplo, imagina a farinha. Se a farinha viesse com fermento, o que ia acontecer? Ela ia azedar, né? Então tinha que ser sem. Aqui é o bolo cozido, mas também é pedido que seja sem, exatamente porque a ideia, talvez, tá? Isso não é uma interpretação final, mas é porque o fermento é alguma coisa viva. E aí algo vivo não deveria ser colocado dentro do tabernáculo como uma espécie de oferta que é também, num certo sentido, sacrificial. Mas qual que é o ponto aqui, irmãos? É lembrar o povo que ia levar a oferta e lembrar os sacerdotes que iam receber a oferta e levar para dentro do templo de que o pecado está presente. E o pecado não é aceitável diante do Senhor. Deixa eu fazer um alerta para vocês todos aqui, meus irmãos. Deus, nessas ofertas, ele não aceitava nem um pouquinho de fermento. Porque não é aceitável um pouquinho de pecado. Não, pastor, eu não sou pecador como fulano, ele peca muito, eu peco menos, então eu sou mais aceitável diante de Deus. Esquece. A lembrança aqui é o seguinte: você é pecador e eu sou pecador. 2, eu preciso de alguém que me livre da corrupção do pecado. 3, porque eu fui liberto da corrupção do pecado, agora eu devo desejar viver livre do pecado. 4, se eu pecar, eu tenho sacrifício. Deu para entender os 4 pontos? Eles são fundamentais, irmãos, na manutenção da nossa vida cristã. O perigo aqui é eu achar que eu posso manter um pouco de pecado na minha vida. E tá bem, Deus vai me receber dessa maneira. Não sou eu quem vivo, eu morri para o pecado, é Cristo que vive em mim. Eu dependo 100% de Cristo, e agora, então, eu desejo voluntariamente não pecar. Vamos tentar esclarecer esse negócio do desejo. Você tem vontade de pecar de vez em quando ou sempre? As oportunidades de pecado, elas aparecem todos os dias, em diferentes tipos de tentação na nossa vida. Mas por causa da obra do Espírito, eu passo a ter consciência do pecado, e porque eu tenho consciência do pecado, eu agora fui capacitado pelo Espírito a dizer não para o pecado. Mas ele vive batendo na minha porta. Ele bate na porta. A nossa vida de santificação deve ser a lembrança de que nós não queremos o fermento que multiplica o pecado em nós. Terceira seção do texto, diz assim, verso 8. E a oferta de cereais que será feita daquilo o quê? Da farinha, lá atrás, tá? Ele volta lá na farinha. A oferta de cereais que será feita daquilo, você a trará ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de cereais, o sacerdote pegará a porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. De novo, chegamos aqui nesse momento em que o sacerdote vai então finalmente fazer aquele ato de pegar a porção de farinha e jogar em cima do altar para que aquilo fosse queimado. A ideia aqui que eu quero enfatizar nessa sessão é o aroma agradável que vai diante do Senhor ou ao Senhor.
Então, aquela fumaça do incenso com o azeite e com a farinha subindo. Aliás, essa é a ideia, é uma fumaça diante do Senhor. Essa linguagem bíblica é antiga. Lá em Gênesis, no capítulo 8, cansaço pega, hein? Noé pegou e diz que ele fez um sacrifício ao Senhor. Verso 21 do capítulo 8 de Gênesis. E o Senhor aspirou o aroma agradável. E o Senhor disse: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Deus aspira. Deus sente aquele cheiro. Essa oferta de manjares gerava um aroma agradável diante do Senhor. Aromas são importantes, não são? Está chegando meio-dia, o pastor não para de falar. Um dia vocês arrumam um pastor que prega menos. Lá em Goiânia, tinha um pipoqueiro mestre de marketing na igreja. Quem já foi naquela igreja sabe. Eu acho que ele tem sucessores. Ele conhecia já a liturgia da igreja e ele sabia que era o último hino. Na hora do último hino, ele acendia a panelinha de pipoca dele. E aí, quando estava assim nas últimas estrofes e oração final, ele jogava o milho da pipoca. E aquela pipoca simplesmente invadia a igreja. Nunca vou me esquecer do cheiro de pipoca no culto, no final do culto, todos os domingos à noite. Resultado? A meninada tudo já vinha com o seu R$1, a pipoca custava R$1, e o pai já tinha que ter preparado. Por quê? Porque o aroma é forte, ele lembrava daquele momento, ele lembrava daquela pipoca, e o pipoqueiro mestre de marketing sabia como evocar memórias, ainda mais quando a gente está chegando perto do almoço e ficando com fome. A gente sabe disso quando tem almoço aqui na igreja, que faz logo aqui e o aroma começa a se distribuir aqui dentro. Essa ideia é que Deus será lembrado por esse aroma. A gente antecipa uma refeição e o texto diz que Deus, ao sentir o aroma do sacrifício de Noé, ele tomou inclusive uma decisão. A ideia de gerar algum prazer. E aí, então, como a oferta era dos sacerdotes, era necessária que essa porção memorial que trouxesse, então, o quê? A memória, que trouxesse a lembrança de Deus, que ele mesmo havia dito essas coisas e que ele deveria, então, preservar o seu próprio povo. E é assim, então, que aqui no livro de Levítico, essas coisas são lembradas. Verso 10, lembra-nos que o que ficava da oferta era de Arão e dos seus filhos. De novo, é coisa santíssima queimada ao Senhor. Então, os pontos principais aqui, irmãos. Primeiro, Deus é lembrado e agradado. Isso não é suborno. Não adianta você dizer assim, eu vou dar uma oferta para Deus me dar X. Eu vou dar uma oferta para Deus me dar Y. Não, eu dou uma oferta porque Deus já me deu a graça. E porque Ele me deu a graça, eu quero louvá-lo com isso. Eu quero obedecê-lo. Irmão, você não pode subornar a Deus com absolutamente nada. Deus não é subornável. É interessante lembrar uma coisa, Deus também não tem problema de memória. Mas quando eu oferto ao Senhor, e esse aroma sobe diante de Deus, e a gente diz que ele foi lembrado, sabe quem lembra? Eu sou lembrado pelo Senhor. E certamente, a Escritura nos ensina que quando fazemos isso, o Senhor olha com alegria para aquele que dá com alegria. O que essas pessoas faziam aqui, ao levar e o sacerdote queimar aquele aroma agradável diante do Senhor,
era serem lembrados de que Deus era o seu sustento. Imagina o sacerdote recebendo a farinha e dizendo assim, eu tenho que comer hoje. Porque se o povo não levasse, os sacerdotes não podiam trabalhar. Eles não tinham terra. Eles não tinham outra herança. Foi isso que Deus disse para eles. Eu sou a sua herança. E assim os sacerdotes viviam lembrando da graça de Cristo pelo aroma agradável que subia perante a face do Senhor. Mas vamos continuar. Verso 11, nenhuma oferta de cereais que você apresentar ao Senhor será feita com fermento. De novo, a mesma ideia. Porque vocês não devem queimar nem fermento e nem mel como oferta ao Senhor. Vocês podem trazê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não os porão sobre o altar como aroma agradável. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você aplicará o sal. Eu já sei, no nosso grupo de Levítico, essa é a pergunta que já surgiu. Pastor, ok, o fermento deu até para entender, ainda que haja alguma dúvida sobre quando queimar ou não. Mas e o mel? Bom, primeira coisa, o que é mel? O mel pode ser aquele fruto da colmeia, né, da atividade das abelhas, ou pode ser um tipo de xarope de alguma fruta. Ok? Né? A gente tem os vários açúcares que vêm das frutas. A gente esteve lá em Israel, a gente comprou mel de tâmaras. O que é mel de tâmaras? Mel de tâmaras é a essência da tâmara, né, feita aí num formato de xarope que a gente pode consumir. Eles não tinham açúcar, eles não tinham cana de açúcar, beterraba para fazer o açúcar para adoçar. Eles adoçavam as coisas com esse mel. Por que não podia queimar mel? Que é sempre a primeira pergunta. A resposta é muito clara e objetiva, irmãos. Não sei, ninguém sabe. Ninguém sabe. Posso inventar aqui, posso trazer todas as teorias, todas as ideias, a gente não sabe. A gente só sabe uma coisa. Deus proibiu, isso você sabe, né? Então, o povo de Israel sabia, provavelmente, por que não deveria, ou em alguns casos, e a gente vai ter muito isso aqui no livro de Levítico, a gente não sabe, mas Deus ordenou, aquilo que Deus ordenou, a gente obedece. Então, o povo trazia o seu corbã, eles poderiam, os sacerdotes certamente teriam necessidade de mel, em algumas ocasiões até do próprio fermento, então tem outras ofertas que o fermento pode entrar, mas elas não podiam ser queimadas diante do Senhor. Mas a ênfase que eu quero dar aqui, e talvez isso chame mais atenção, é a partir do verso 13. Tempere com sal as suas ofertas de cereais. Então, eles tinham um ritual, pegavam um pouco de sal e jogavam ali algumas pitadas de sal sobre essas ofertas. E o texto diz, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você deve aplicar o sal. Interessante que o sal, no Antigo Testamento, ele não é mencionado como um preservativo. No Novo Testamento né? Ele é um elemento preservante. Mas aqui no Velho Testamento não é mencionado isso nenhuma vez. Entretanto, a presença do sal da aliança representa a conservação e a eternidade das coisas. Por exemplo, Números, que é o próximo livro, capítulo 18, versículo 19, o texto diz assim, todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a você, a seus filhos e às suas filhas por direito perpétuo. Essa é uma aliança perpétua de sal. Na verdade, o texto fala assim, essa é uma aliança de sal. Essa aliança de sal, diante do Senhor, é essa perpetuidade. A mesma coisa em 2 Crônicas, capítulo 13. O texto diz assim, a aliança eterna que o Senhor fez com Davi e seus descendentes. O texto lá diz a aliança de sal que Deus fez com Davi e os seus descendentes. Então, a gente não sabe por que não o mel,
não é? Por que ele não deveria ser queimado? Mas a gente sabe que o sal era presente em todas elas. Uma das possibilidades é que o mel fosse usado em alguns rituais pagãos de Canaã, e aí então Deus não queria confundir, mas é só uma das possibilidades que a gente tem. Quais são os pontos a ser lembrados aqui, irmãos? É que nós vivemos em aliança diante do nosso Deus. O povo de Deus precisava ser, por aquele ato ritual, lembrado dessa aliança de Deus com o seu povo, que ele não o abandonaria. E isso era mais um memorial diante do Senhor. Por isso, quando nós trazemos as nossas ofertas diante de Deus, na nova aliança, nós as trazemos debaixo do sangue do Cordeiro, que nos disse que deveríamos ser o quê? O sal da terra. Qual a nossa função como sal da terra? É levar o valor e os princípios da aliança eterna de Deus diante dos homens e do mundo. E por último, verso 14. Se você trouxer ao Senhor oferta de cereais das primícias, faça a oferta de cereais das suas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isso é, os grãos esmagados de espigas verdes. Derrame azeite sobre ela e por cima põe incenso, é oferta de cereais. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite com todo o incenso, é oferta queimada ao Senhor. Interessante aqui. Não diz que é coisa o quê? Santíssima. Então, quando não diz que é coisa santíssima, o sacerdote podia levar para casa, porque ele tinha que alimentar a família dele também, não era só ele. A mesma coisa vai acontecer com ofertas de carnes. Tem ofertas que são totalmente queimadas, tem outras ofertas que são parcialmente queimadas, há algumas ofertas que só poderiam ser comidas no santuário e há outras que o sacerdote podia levar. Daí a importância do sal. O sal é que preservava, inclusive, a carne, porque senão a carne chegaria em casa já em estado estragado, né? Aquela famosa data de validade vencida. Aqui, as ofertas são das chamadas primícias. O que são as primícias? São os primeiros frutos. E aqui elas servem para lembrar de uma coisa: quem traz a vida é o Senhor. O agricultor, ele plantava, esperava a chuva, vinha a chuva, e ele tinha que esperar ali, né, aqueles chamados grãos da primavera. Era ali que ele tinha a oportunidade de também colher o mel natural. Então, o que a gente vê aqui é que essa oferta, que podia ser trazida voluntariamente, observe, se você trouxer ao Senhor, não era obrigatório. Agora vai ter uma outra festa em que vai ser diferente, mas aqui é se você trouxer ao Senhor. A ideia é que você faça de coração mesmo. E aí, então, se você for trazer, traga da primícia, o primeiro fruto. Eu já expliquei isso para vocês, né? Quando a gente fala em espiga, você lembra de quê? A gente só lembra de milho, né? No Brasil, espiga é milho, mas não é isso aqui, não. Não é milho aqui. São espigas de cereais, aquele pendãozinho que tem em cima do trigo, da cevada, aquilo é a espiga. Então, ele está dizendo aqui que você vai pegar aquela espiga ainda verde, tosta ao fogo e esmaga os grãos para trazer essa oferta, derrama o azeite, coloca o incenso e traz também em frente aos sacerdotes. A mesma coisa, o sacerdote queima a porção memorial, é uma oferta queimada ao Senhor, o restante o sacerdote pode também consumir e levar. Primícias, irmãos, são o reconhecimento prático
da confiança na providência de Deus sobre o seu povo. Crentes e incrédulos plantam. Crentes e incrédulos colhem. Mas o crente traz o reconhecimento diante do Senhor de que aquilo vem da mão de Deus. Nós estamos aí na semana do quê? De ações de graças. O que aconteceu? Os peregrinos foram lá para Nova Inglaterra e ao chegar lá, eles não conheciam o clima daquela região, plantaram uma vez, plantaram outra, perderam toda a colheita. Até que eles entenderam como é que o clima funcionava, e aí eles plantaram, e aí eles conseguiram colher. E talvez eles estão falando, nossa, como a gente é bom, hein? A gente conseguiu detectar como é que funciona o clima e a gente foi muito bem sucedido em colher. É verdade. Mas o crente, ele olha para tudo isso e fala assim, foi a boa mão de Deus que fez. Então, eu quero sempre dar para Deus, eu quero sempre ofertar, não o que sobra. Eu quero ofertar a primeira coisa para o Senhor. Por isso, a chamada oferta das primícias. É Ele que dá. E eu tenho que reconhecer isso da mão de Deus. O que faremos, irmãos? Primeiro, muito cuidado. O Senhor Jesus faz severas críticas a muitos religiosos que invalidavam a lei de Deus por causa das suas tradições. Lá em Mateus 15, versos 5 e 6, o texto refere-se ao corban, a oferta. O que os religiosos faziam? Eles queriam quebrar o 5º mandamento. Meu pai e minha mãe estão gastando demais. Não tinha INSS, não tinha fundo de aposentadoria, não tinha nada. Chegava uma época que os filhos começavam a depender, os pais começavam a depender dos filhos. E muitas vezes os pais passavam necessidade. O que os filhos faziam? Os religiosos? Não, eu não posso dar isso para o meu pai. Por quê? Porque é corban. E se eu já dediquei a Deus, eu não posso dar para eles. Se chama, no vocabulário popular, safadeza, coração mesquinho. Em nome de dizer que eu vou ajudar ou dar para Deus, eles invalidavam a palavra de Deus por causa da sua tradição. Muito cuidado. As leis de Deus nunca tiveram o objetivo de serem opressivas. Alguns irmãos me perguntam assim, pastor, eu não ganhei nada esse mês, eu tenho que dar o dízimo. A minha resposta é, você vai dar o dízimo de quê? De nada? Então dê. É óbvio, meu irmão, que você deve dar voluntariamente daquilo que o Senhor te deu. Agora, se você também não dá nada, cuidado, porque pode ser, porque eu não vi ninguém morrer aqui ainda. De alguma coisa você está vivendo. Percebe? Eu não vou dizer para você faça ou não faça, eu vou dizer, o seu coração é que vai dizer. É uma pergunta clássica, todo mundo um dia faz, eu também já fiz. Pastor, eu devo dar o meu dízimo do bruto ou do líquido do meu salário? Naquela época não tinha salário. E a minha resposta é que o seu coração disser, irmão. Eu não estou dizendo aqui, se você dá o dízimo do seu salário bruto, para você não dar. Opa, pastor, que alívio, hein? Posso ir para o líquido agora, né? Ou vice-versa. Não entendeu a mensagem. É generosidade que chama. É dar com alegria de coração daquilo que Deus te deu e você ser alegre na presença do Senhor. Não invalide a lei de Deus pelas suas tradições. Todos esses atos no tabernáculo, até agora, eles eram voluntários e deviam ser sinceros. Tinham que ser atos de fé. Não era só repetir alguma coisa. Aliás, essas coisas, irmãos, são resposta de fé.
Trazer essas ofertas, trazer essas minhas, trazer esses cereais na presença de Deus, é honrar a Deus pela provisão que Ele nos deu, é lembrar que Deus proveu aos sacerdotes e ao sacerdócio e ao culto. Lembra do nosso café dos tempos antigos? Era bom. Quem não veio na conferência missionária perdeu, porque ontem o café da conferência missionária foi lá naquele modelo. Mas algumas pessoas dizem assim, pastor, a gente precisa voltar ao café. É verdade. Mas o café vai voltar do jeito que era pela sua generosidade, porque hoje a gente não tem o dinheiro para isso. É a generosidade do povo de Deus, irmãos. É o sustento. É como Deus mantém essas coisas todas aqui. É como Deus sustenta seus pastores. Eu trabalho num outro emprego, então posso falar com um pouquinho mais de liberdade. Mas as igrejas que são mesquinhas com seus pastores, irmãos, significa que são mesquinhas com Deus. Com Deus. Nós temos que ser extremamente cuidadosos, porque tudo isso de dar e receber tem que ser feito com alegria, como uma resposta de fé. Esse é o ponto. Talvez esse mês tenha sobrado um dinheirinho, você esteja lá entre comprar alguma coisa que você tanto queria, quem sabe auxiliar uma pessoa que necessita. Quem sabe uma contribuição voluntária para as missões. E é assim que Deus opera coisas maravilhosas no mundo. Povo da aliança, irmãos. Nós somos o povo da aliança, essa aliança de sal, que nós nem usamos mais para representar. Mas essa aliança de sal lá era perpétua e eterna, exatamente para que a preservação da santidade pudesse ser mantida. E é isso o memorial que nós celebramos diante do Senhor na ceia. E por último, irmãos, lembremos que nós temos um sumo sacerdote. Esse texto, por assim dizer, nos seus rituais, para nós, ele, abre aspas, caducou. Eu não tenho mais que fazer essas coisas. Mas eu tenho que usar as mesmas aplicações dessas coisas como o princípio que Deus nos deu. Por quê? Porque nós temos o sumo sacerdote. Nós temos o sumo sacerdote que entrou na porta e disse, eu sou a porta. Nós temos o sumo sacerdote que foi o cordeiro imolado. Nós temos o sumo sacerdote que é Cristo, que é a nossa aliança. Nós temos o sumo sacerdote que é o pão da vida. Cristo é o pão da vida. Cristo é o sustento que nós, seu povo, recebemos. Que Ele nos faça entender, irmãos, para a glória dEle, para que a glória dEle cubra a terra como as águas cobrem o mar. E nessa caminhada de fé, por causa da graça de Jesus, por causa do sacrifício remidor, por causa do amor, nós vamos continuar nessa caminhada. Cantemos. Somente por a minha fé, na graça excelsa de Jesus.
Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Firma, Senhor, nossa fé e amor, tão somente na obra bendita, no sacrifício, no aroma agradável que subiu do trabalho do teu Filho Jesus Cristo. Ensina-nos, ó Deus, a confiar. Ensina-nos, ó Deus, a ter o coração alegre e voluntário para o serviço do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a trazer ofertas agradáveis da melhor coisa, do melhor produto daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para abençoar o teu povo, para abençoar as missões, para abençoar a igreja. Dá-nos um coração, ó Deus, voluntário e alegre na tua presença. Pai, nós queremos rogar que o Senhor faça da nossa comunidade uma comunidade de fé, amor e serviço, para que assim, ó Deus, a tua verdade chegue a mais gente por meio do trabalho do teu povo. Assim, Pai, pedimos pelas missões e pelos missionários. Rogamos, ó Deus, hoje pelo reverendo Henrique, pela sua família, pela Shirley. Rogamos, ó Deus, pelos missionários da APMT, da MEAP. Rogamos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos, reverendo Amauri, reverendo Cornélio, sua casa, sua família, seu trabalho. Que eles encontrem, ó Deus, ao longo do caminho, a generosidade do teu povo no servir, no contribuir, no dar, para que assim, ó Deus, as missões sejam feitas por todo o teu povo em todos os lugares. Nós oramos, ó Deus, pelas igrejas em São Paulo, oramos de maneira específica pela Igreja Presbiteriana JMC, em Jandira, pelo seu pastor, reverendo João Paulo, que o Senhor guarde a ele, sua casa, seus familiares, seus filhos, que o Senhor lhe dê sempre a alegria de servir. Oramos pela Igreja Presbiteriana Metropolitana, oramos pelo reverendo Chum, também a sua esposa e seus filhinhos. Guarda-os na tua presença, renova, Deus, na vida desses irmãos o vigor, a alegria, a vontade de servir, como vimos reverendo Chum nos servindo ontem, Pai. Rogamos pelos enfermos, rogamos pelo consolo aos que estão machucados no coração pelo luto, pela doença. Rogamos pela nossa escola dominical, pelos professores, por aqueles que ensinam, pelas famílias que o Senhor tem trazido, pelos irmãos que o Senhor tem trazido ao nosso meio. Oramos pelas mamães grávidas, a Ivian, a Tati, a Jaque, a Roberta. Obrigado, Pai, pelos filhos da aliança. Obrigado pelo bendito barulho que elas fazem no nosso meio. A maneira como o Senhor tem abençoado a nossa comunidade com esses filhos, Pai. Muito obrigado. Como o Senhor tem sido bondoso, Pai. Como o Senhor tem sido generoso com o teu povo aqui nesse lugar. Peço tua bênção, Pai, teu cuidado com todos nós. Que o Senhor guarde, cuide, abençoe nossos irmãos e irmãs, aonde eles estiverem. Agradecemos, ó Deus, a vinda da Lívia hoje, pela primeira vez, para estar conosco. Muito obrigado. Obrigado por rever Marivaldo depois de tanto tempo, Pai. Obrigado pela vida desse irmão. Que o Senhor continue a guardá-lo, tratá-lo e cuidá-lo. Pedimos, ó Deus, teu consolo para aqueles que estão na luta contra o pecado, sendo açoitados por Satanás e carecendo
tu derramar da tua graça sobre suas vidas, Pai. Sustenta-nos hoje. Alegra-nos na tua presença, Pai. E faze-nos conhecer mais da tua graça. É a oração que faz o teu povo, a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. E a vós outros que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e que o Senhor tenha misericórdia de vós. E que sobre vós o Senhor levante o seu rosto e vos dê a paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão doce do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Sentemos, queridos. Muito bom, gente. Que gostoso estarmos juntos, que gostoso ouvir a palavra de Deus.